Olá, me chamo Carla Jussara e a gente vai começar a conversar hoje no meu canal, que é Direito Penal e Processual para Todos, sobre o direito das minorias. Antes de começar a falar sobre tudo que eu tenho para dizer a respeito disso, eu vou começar a dar uma pequena entrada nos assuntos com vocês. Eu vou falar do histórico, e aí como essas minorias não são vistas pela nossa sociedade e quando elas são vistas. Infelizmente, a gente tem uma parte da nossa história que ela traz através do tráfico de navio negreiro, né? Eu também vou comentar um pouco sobre isso. Consequentemente, eu vou falar da própria Constituição, né? No seu artigo 1º, inciso 3º e 4º. E aí, dentro dessa parte da Constituição, eu vou falar de uma lenda chamada Lenda de Procuspo. Não é uma lenda do direito penal, que ele não tem isso, né? Mas eu vou trazer essa lenda para que a gente possa compreender também a parte do direito penal. Vou falar sobre a natureza jurídica do direito penal, né? É um primeiro vídeo que eu fiz, mas eu vou falar especificamente da teoria punitiva, porque através dela a gente vai ter desde o sistema, desde o inquérito policial até a parte da sentença. Eu vou explicar esse caminho em linhas curtas com vocês, né? Para que a gente possa compreender determinadas situações que ocorrem lá na frente. E quando eu falo dessas situações que ocorrem lá na frente, eu falo dessas minorias, né? A gente tem um artigo do Código de Processo Penal, que é o 226, que é um artigo de recomendação, né? Que fala sobre o reconhecimento e dos equívocos da justiça brasileira através de não dar uma olhada nesta recomendação, né? De não acatar essa recomendação. E quais os prejuízos que causam para a nossa sociedade e, consequentemente, a gente também vai falar dos percentuais. Quantos pardos e negros estão nos presídios, nas escolas públicas, e o quanto que isso faz com que a nossa sociedade deixe de se desenvolver porque ela não quer se envolver. Bom, eu começo então com um fator histórico, né? Essa minoria, ela normalmente não é vista pela sociedade, ou a sociedade faz questão de colocar ela no devido lugar. A gente tem aquilo que a gente chama de classe A, classe B, classe C, classe D, né? Que a gente tem. Mas nós somos uma sociedade e eu não preciso dividir ela em classes. Eu não preciso estar num determinado quadrado e você em outro. Né? Eu pertenço a uma sociedade e eu tenho o meu direito de ir e vir nessa sociedade. Correto? Mas infelizmente não é sempre assim que acontece. Né? E a gente tem a fatídica história do nosso país que vem falando do tráfico de escravos negreiros para o Brasil, onde ele vem através dos navios. Muitos deles em condições tão desumanas, mas tão desumanas, que eles acabam não suportando esse trânsito e acabam vindo a falecer. Muitas vezes os corpos ficam ali apodrecendo, ou então são jogados ao mar. Ou seja, eles são retirados da sua terra, da sua origem, da sua tribo, da sua nação, da sua cultura, do seu dialeto, da sua comida, da sua forma de viver. Eles são tirados de tudo isso e quando chegam aqui no país, no Brasil, eles são colocados como se fossem mercadorias e são analisadas. Alguém vai comprar aquela mercadoria. E quando compra, se torna proprietário daquela mercadoria, né? Porque ele não é visto como pessoa, e sim como uma mercadoria. E ele se torna, aquele que compra se torna o proprietário. Então qualquer coisa ele pode fazer, qualquer castigo ele pode implantar, porque ele é o proprietário. Mas ele só esqueceu de perceber que aquela pessoa ou aquela coisa que ele diz ser proprietário é uma pessoa que tem sentimentos, é um ser humano, como eu, como você, como qualquer outro. Consequentemente, a gente começa a ler da Constituição, onde ela fala do seu artigo 1º, inciso 3º, da dignidade da pessoa humana. E aí eu fiquei pensando, o que é dignidade? Eu sempre gosto de dar conceitos, que é uma forma que me ajuda a pensar de como eu vou desenvolver o tema. E quando eu parei para analisar o que é a dignidade, eu assistindo uma palestra que não tem nada a ver com a área do direito, eu vi que dignidade, que ele tanto falava, era o respeito. Dignidade é respeito. É respeito do ser humano na sua integralidade.
É o respeito pelo ser humano, da sua origem, da sua cultura, da sua raça, do seu credo religioso. É respeitar ele como um ser humano pertencente à sociedade e não à margem da sociedade. Quando a gente fala do inciso 4º, que ele fala do direito que você tem de viver sem discriminação, ele também deixa claro isso. Você não precisa viver como a sociedade dita as regras, né? Só pode vestir azul, só pode vestir amarelo, agora a cor da moda é isso, a cor da moda é aquilo, mas você pode se vestir da forma como você se sente bem, sem agredir ninguém com isso. Mas é viver na sua integralidade como ser humano, como pertencente à sociedade. E aí eu vou trazer uma lenda, que é essa lenda de Procuspo. Essa lenda de Procuspo dizia o seguinte: era uma pessoa que morava num castelo, que toda vez que tinham pessoas que iam entrar nesse castelo, visitar o castelo, essas pessoas eram colocadas em uma cama. Se as pessoas nessa cama, ao deitar nessa cama, elas eram menores que a cama, elas eram esticadas. Se as pessoas eram maiores que a cama, parte dos seus membros eram amputados. O que ele quer dizer com isso? Ele unicamente deixa claro que se você não pensa como eu, se você não age como eu tenho o hábito de agir, se você não consegue conviver da forma como eu convivo, acreditar naquilo que eu acredito, você não serve para ser meu amigo, você não serve para fazer parte do meu núcleo familiar, você não serve para fazer parte do meu núcleo de amigos. Então você está à margem, você está deslocado, você não pertence a mim. O que acontece com essa minoria, ou com essas minorias, é que elas, ao deitar nessa cama, ou elas estão maiores que a cama, ou elas estão menores que a cama. Mas elas não admitem ser esticadas quando elas estão menores e nem admitem ser amputadas quando elas estão maiores. Então, elas simplesmente querem viver da forma como desejam viver, mas tendo os mesmos direitos que a própria Constituição faz e sem nenhum tipo de distinção. Elas querem viver, mas elas não querem se adequar àquilo que você pensa, àquilo que você age, porque você se acha o correto, mas simplesmente porque ela acredita que na forma que ela vive, do jeito que ela vive, ela está feliz assim. E isso deve ser respeitado. Bom, consequentemente, o primeiro vídeo que eu fiz foi a natureza jurídica do direito penal, teoria punitiva, preventiva e mista. Bom, eu vou tratar apenas da teoria punitiva e esse vídeo eu vou deixar aqui um link para vocês, tá? Bom, essa teoria punitiva, ela vem dizendo que o Estado, ele vem com uma mão de ferro, ele pousa suas mãos sobre o ombro daquele acusado. Então ela não está preocupada, o Estado não tem a menor preocupação em cuidar daquele apenado com o intuito de ressocializar, de fazer com que ele possa retornar à sociedade melhor do que ele entrou no presídio, para ser interno. Correto? Que ele possa ter tempo para analisar os seus erros, corrigir os seus erros perante a justiça e corrigir os seus erros perante ele mesmo, para que ele se torne uma pessoa melhor. Essa teoria punitiva, ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada em punir, em fazer você sofrer tudo aquilo que você fez sofrer. É o famoso lei de talião, olho por olho, dente por dente. Não existe uma preocupação com você, mas fazer você sofrer o máximo que puder sofrer, porque você fez aquela vítima sofrer e a família da vítima sofrer. Essa é o que vem dessa teoria punitiva. Por que eu trago ela mais uma vez aqui com vocês? Porque quando a gente vem falando dessa parte das minorias, a gente vem tratando de diversos assuntos, né? E quando a gente vem tratando desses assuntos, né, a gente vem aqui falando do caminho que a gente vai ter até chegar à sentença. Então, quando o Estado ele pousa com a sua mão de ferro, muitas vezes essa mão de ferro ela está pousada sobre os ombros errados. Bom, mas quando a gente tem esse caminho até a sentença, eu já vou iniciar esse caminho com aquela investigação, com aquela pulga atrás da orelha, que a gente pode até falar assim de uma maneira até mais delicada, da autoridade policial achar que ali pode ter alguma coisa. E no momento que ele instaura um inquérito, ele começa a analisar aquele fato, tendo a certeza de que há um lastro probatório mínimo de autoria e materialidade do fato. Correto?
quando ele apronta todo o documento, quando ele tem uma cronologia, quando ele descobre o que aconteceu, né? Isso tudo é relatado em um documento que é encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público ele pode oferecer a denúncia. E vamos supor que ele ofereça a denúncia. Oferecendo a denúncia, obtendo todos os requisitos para que ele possa oferecer a denúncia, o Ministério Público se torna obrigado a oferecer essa denúncia. Então, quando ele oferece a denúncia e o juiz já recebe, ele manda citar o acusado, né? Porque agora ele passa a ser acusado. E esse acusado tem um prazo de 10 dias para dar a resposta à acusação. O que o acusado está buscando ali? É a absolvição sumária, artigo 397 do Código de Processo Penal, correto? Ele quer a absolvição sumária. Uma vez não adquirindo, não conseguindo essa absolvição sumária, a gente dá início à AIJ, Audiência de Instrução e Julgamento, onde lá vai ter também a parte em que tanto o Ministério Público quanto a defesa, o advogado de defesa, vão tentar convencer o juiz na sua última etapa, que a gente chama de memoriais, e aí logo em seguida nós temos a sentença. É através dessa sentença que eu precisei explicar, desse caminho todo que eu precisei explicar, para que a gente possa iniciar, ou para que a gente possa dar continuidade a essas minorias que eu estou falando. Quando o juiz sentencia, significa que houve várias etapas dentro desse processo e várias pessoas participando dessas etapas desse processo para que pudesse chegar ao final e sentenciar alguém. Mas quando um equívoco é colocado neste processo pela falta devida da atenção, o que acontece neste momento é que, uma vez não visto isso e não retirado isso do processo, a sentença que é dada lá na frente, muitas vezes pode ser dada para uma pessoa que não cometeu o delito, que não cometeu o crime. E aí eu me pergunto, a justiça, ela está atenta para que ela possa olhar isso com uma certa, o máximo de atenção para evitar que isso ocorra? Porque hoje nós temos cerca, no Brasil, de 70% de equívocos da justiça brasileira relacionados a reconhecimento. O próprio artigo 226 do Código de Processo Penal, ele é uma recomendação e não algo que é obrigatório ser seguido. Mas uma vez recomendado, a própria nome já diz, não tem obrigação nenhuma de ser olhado, de ser seguido à risca. Mas pelo menos que passem a dar uma maior atenção para evitar que esse tipo de situação venha a ocorrer no nosso país. Por que eu falo isso? Porque hoje nós temos nos nossos presídios cerca de 61,7% são de pretos e pardos, contra 37,22% são de brancos. E eu demoro a acreditar que todos os pretos e pardos que estão internos são realmente acusados, cometeram realmente aquele delito. Muitos podem ter cometido, mas eu não acredito que todos ali estejam, que foram sentenciados ou que estão aguardando um julgamento, realmente cometeram um ato delituoso. Consequentemente, quando a gente trata desse assunto, a gente vem falando através de uma ONG que eu achei interessante, que ela trata desses equívocos judiciais, né, da justiça brasileira, em que através de eu não sei se foi um congresso, né, que as pessoas dessa ONG fizeram parte, e elas deram a seguinte frase, que eu vou ler. As principais causas de erros judiciais são falsas acusações, reconhecimento errado do autor do crime, perícias imprecisas, abusos dos agentes estatais e confissões forçadas, muitas vezes obtidas mediante tortura. Preciso dizer mais alguma coisa? Preciso comentar alguma coisa do que elas disseram? Não, porque elas estão absolutamente corretas desse fato. Quando a gente percebe isso, a gente também tem que olhar pelas escolas públicas. Nós temos cerca de 60% de pretos e 57% de pardos fazendo parte. Só que em determinadas séries, à medida que elas vão crescendo, né, que vão aumentando as séries, que vão evoluindo, passar dos anos, essa porcentagem ela tende a diminuir. Aí eu achei interessante, porque eu falei assim, pô, então se diminui,
a diminuição deve ser porque estão atingindo um equilíbrio entre pretos, pardos e brancos. Não, gente. Pior que não. Essa diminuição vem porque muitos desses são obrigados a deixar a escola para auxiliar os pais no sustento do lar. E aí eu escuto algumas pessoas falarem assim, mas eu trabalho e estudo, ele não faz porque ele não quer. Não, não é porque ele não quer, não. É por amor aos seus pais, e eu não estou dizendo que ele é pai de família, não, porque muitos ainda não são. É por amor aos seus pais, é para ver o esforço tamanho dos seus pais, para tentar diminuir essa dor intensa que ele faz com que ele largue a escola e ele tente um trabalho para que pelo menos com aquele salário mínimo ele possa trazer mais um pão para casa, mais um leite para casa, possa diminuir aquele trabalho árduo que os pais fazem que já estão com uma certa idade. E isso para mim só tem uma palavra: amor, gratidão, mais uma palavra. Àqueles que deram a ele a educação, que cuidaram dele, que deram a oportunidade à vida. Então, antes que a gente possa apontar o dedo ou julgar, né, que a gente possa analisar. Então, se a gente resolver nos tornarmos juízes, que possamos ser juízes de nós mesmos. Porque aí a gente já começa a ser um pouquinho mais brando, né, ao invés de ser tão carrasco. Consequentemente, quando a gente fala sobre isso, e a gente fala desses erros da justiça brasileira, a gente tem que tomar consciência de que uma vez a pessoa posta em liberdade, tendo seu alvará de soltura, isso não é apenas o alvará de soltura, o papel do Estado e pronto, acabou, resolvi o problema. Não, o problema está só começando. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas perdem o emprego, né? Elas deixam de trabalhar e muitas vezes elas são taxadas, julgadas, apontadas na rua por uma situação que elas não cometeram. E aí aquele que vai dar um emprego muitas vezes não está com o ouvido atento para ouvir o que ele tem a dizer, para escutar o que ele tem a dizer, para que possa dar a oportunidade. Então a pessoa ela se torna marcada, é como se fosse uma tatuagem, mas uma tatuagem negativa. Então, que o Estado possa se atentar ou ter o máximo de atenção com relação a essa situação. E que a sociedade possa se envolver. Porque em todos os vídeos que eu vou fazer, eu vou usar a mesma frase no final para vocês. Não há desenvolvimento de uma sociedade quando não há um envolvimento de cada um de nós. E quando ocorrem esses equívocos judiciais, não é para apontar o dedo para a justiça e dizer que ela está errada, que ela não sabe trabalhar. Pelo contrário, nós estamos aqui para auxiliar. Nós estamos aqui para ajudar. Que essas situações não se perdurem no tempo, que elas tendem a diminuir. Porque nós vivemos uma sociedade numa rede, numa teia, ou melhor, num barco, onde esse barco se chama Brasil, e está todo mundo lá dentro. Então não adianta dizer que eu não faço parte, que eu não estou interessada, que eu não quero saber, porque você também é tão responsável como eu, como qualquer outra pessoa. Dar o devido respeito a quem quer que seja, independente da cor da pele, do credo religioso, independente da forma como deseja viver, é respeitar a si mesmo. É respeitar o outro na sua integralidade como ser humano. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like, compartilha, se inscreva no canal. Dê sugestões, né? Críticas também. Fiquem à vontade, porque isso vai me auxiliar para que eu possa melhorar os vídeos, para que eu possa crescer, para que eu possa aprender, né? Até o próximo vídeo, que eu espero que eu faça um vídeo muito legal para vocês. Ainda não sei o tema, mas eu vou começar a dar uma olhadinha mais ou menos do que eu vou falar. Um forte abraço a todos.